Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Gamer aqui. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito da possibilidade da próxima troca de uma superestrela na NBA. E o nome em questão é Ja Morant. Antes da gente começar o conteúdo, se você quiser ajudar este canal a continuar crescendo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, que já vai estar fortalecendo muito, fechou? Agora, sem mais delongas, bora começar? E é o seguinte, um cara chamado Howard Beck, ele é um jornalista bem respeitado lá nos Estados Unidos, que não é só aqueles caras que saem falando asneira pelos cotovelos, disse a seguinte sentença, de que o Ja Morant pode ser um dos nomes que esteja no mercado durante esse verão. E ele falou assim, tipo, fica de olho, porque pode acontecer que o Ja Morant apareça aí nas notícias, tá ligado? E um cara como ele, que tem muitos contatos dentro da NBA, quando solta uma dessa, as pessoas ficam com uma pulguinha atrás da orelha, tá ligado? Pouco tempo depois, alguns dias depois, Zach Kleiman chegou até o ouvido dele esses rumores que estavam circulando na NBA, aonde possivelmente o Ja poderia ir, qual seria o melhor fit, qual seria o pacote de troca, tava todo mundo já especulando, e falou que o Ja Morant não está disponível para troca, que eles querem deixar ele jogar, ele se desenvolver, ele performar o melhor possível, o máximo possível ao lado desse grupo que eles montaram agora, para ver como que esse grupo consegue ir durante a pós-temporada. Só que o problema é que, depois da troca do Luka Doncic, eu vou ter que voltar a citar aqui mais uma vez, parece que a NBA inteira ficou meio maluca, ninguém mais tem segurança de nada. Tipo, talvez o Victor Wembanyama seja um cara intocável, o Nikola Jokic seja outro cara intocável, o Shai Gilgeous-Alexander, porque de resto, ninguém mais está seguro de que um jogador não pode ser trocado de time. E todos os times ficaram meio malucos assim, tipo, trocou, quero trocar também. Eu acho que o gap pro meu time ser campeão tá curto, o elenco tá bom, a gente tem que puxar o gatilho e fazer alguma coisa logo. É nesse sentimento que esse rumor do Ja Morant ganhou força muito rápido, tá ligado? E a gente olhando pra trás, o Ja Morant sendo draftado em 2019, ele sofre da mesma coisa que a first pick do draft dele sofre, né? Que é lesão. O Ja Morant não consegue se manter saudável, ele não perdeu tantos jogos quanto o Zion Williamson por conta de lesão, mas a quantidade de partidas que ele ficou de fora, tanto na pós-temporada quanto na temporada regular, é um pouquinho assustadora. Por exemplo, na temporada passada ele jogou apenas 9 partidas. Ele não teve nunca nenhuma temporada com mais de 67 jogos jogados. E ainda por cima, nessa temporada de 2024-25, ele já perdeu 22 jogos. E outra, em 2023, quando eles tinham uma chance um pouquinho real, podemos dizer uma chance um pouquinho real nos playoffs, ele ficou de fora por conta de uma lesão no ombro, acabou desfalcando muito o time. Quando ele voltou, ele ainda fez partidas bem decentes, uma de 45 pontos que eles acabaram perdendo e outra de 31 pontos que eles saíram com a vitória, mas teve todo aquele burburo, né? O nosso mano Dillon Brooks, que estava jogando bem na época, acabou irritando muito o papai LeBron, que não deixou barato, e o Lakers eliminou o Memphis Grizzlies. As outras duas runs de playoffs que eles fizeram, como por exemplo em 2022, que foi, assim, podemos considerar de todas as temporadas a melhor do Ja Morant, que foi que ele ganhou o Most Improved Player, ficou em sétimo na corrida de MVP, foi All-Star, foi NBA Second Team. Ele também desfalcou o time por conta de lesão. Nas 3 últimas partidas contra o Golden State Warriors, ele não estava em quadra. Ele ajudou o time a superar o Minnesota Timberwolves, mas quando precisaram dele na segunda fase, ele não estava lá. E isso acaba pesando um pouquinho no front office do Memphis, que vê um artigo de troca muito valioso, porque o Ja ainda tá muito jovem. O cara tem apenas 24 para 25 anos, se eu não me engano, e ele tem uma carreira brilhante ainda pela frente se ele se manter saudável. Só que esse é o problema. Quando que ele vai se manter 100% saudável para que o time consiga ir muito bem com ele? Porque o Ja Morant, infelizmente, não é o mesmo Ja Morant da temporada retrasada. A temporada passada, eu também não vou citar, que ele foi bem, assim, em estatísticas, só que o problema é que 9 partidas não dá pra gente tirar como base. Vamos comparar as 2 temporadas antes, que ele tava com média ali, girando em torno de 27 pontos, com 6 rebotes e 7,4 assistências. Nessa temporada, ele caiu para 20 pontos de média, ainda continuou com a média de assistência boa, com a média de rebote ok, só que os aproveitamentos do Ja não estão dos mais animadores, 30,7% para 3 pontos. Então ele é um arremessador de 3 pontos ineficiente, ele é um cara que consegue jogar num contra um de forma maestral, ele é muito bom jogando apenas contra um adversário, senão no pick and roll, e quando ele decide ir pro ar, é difícil de alguém conseguir parar ele, porque ele tem uma impulsão muito boa, tem um timing de bandeja muito bom, ele consegue se virar muito bem no ar e consegue finalizar com perfeição. Inclusive ele até diminuiu a quantidade de enterradas que ele andava executando para ele não continuar tendo lesões recorrentes na parte inferior do corpo, mas o grande ponto é que nessa temporada, as 22 partidas que ele ficou de fora, o Memphis Grizzlies ainda conseguiu ganhar 14. Isso acaba gerando aquela dúvida no time se é a hora de trocar o cara, aproveitar que esse grupo tá muito bom, mesmo com a saída do Marcus Smart, que tava jogando bem na primeira temporada dele, que ele jogou pouquíssimas partidas e se lesionou um monte também no Grizzlies, acabou caindo de produção para 8 pontos, se eu não me engano, de média, e foi trocado pro Washington Wizards. Então agora eles estão com um grupo mais saudável, estão com jogadores praticamente em todas as posições de forma mais bem definida, tá com um calouro que joga muito bem, que é o Jalen Wells, tá com arremessadores, tá com um garrafão forte com o Zach Edey, com o Jaren Jackson Jr., Gigi Jackson voltando de lesão, Jay Huff jogando muita bola, até o Santi Aldama tá jogando bem.
bem, e eles têm ainda uma segunda opção de armador muito talentoso, que se mostrou um cara muito capaz de administrar, de tomar conta da parte ofensiva, organizando o time, que é o Scottie Pippen Jr. Então pode ser que esse rumor, que vem ganhando força a cada dia que passa, acabe se tornando realidade quando chega na pós-temporada. O contrato de Ja Morant, obviamente, é o maior do time do Memphis Grizzlies, não é um contrato tão ruim, porque ele assinou algumas temporadas atrás, e vai ter aquela correção no teto salarial da NBA quando chegar na temporada que vem, então pode ser que alguns times comecem a se movimentar. Dito isso, com todo esse desenrolo a respeito desse período de Ja Morant no Grizzlies, né, que querendo ou não ele é ídolo lá, mas só que o Luka também era no Dallas, né, e eu fiz uma análisezinha com alguns times que podem ir atrás dele. Um dos times em questão é o Orlando Magic, porém o Orlando Magic, por mais que eles tenham conseguido montar um elenco muito competente e eles precisem daquele cara assim para ser um excelente jogador na 1, eles estão cheios de jogadores talentosos em outras posições, eu não acho que o Ja Morant seja a melhor opção pela falta de arremesso, e lá eles já têm jogadores com arremesso mediano sobrando. Franz Wagner é um bom arremessador, só que ainda tá com aproveitamento mediano. O nosso mano Paulo Banchero é um bom arremessador, até melhorou nessa temporada, mas ainda continua sendo um arremessador mediano. O Kentavious Caldwell-Pope é um bom arremessador, só parece que ainda não se conectou muito bem com essa equipe. Então eles precisam de um cara que consiga fornecer mais perigo para 3 pontos, na minha humilde opinião. Por isso que eu descartaria o Orlando Magic. O Miami Heat seria um destino interessante pra caramba. Por quê? Jogar ao lado de Bam Adebayo, que é um excelente pivô para jogar no pick and roll. Além de eles contarem também com o Delaware dentro do garrafão, tem o Tyler Hero, que espaça a quadra muito bem, pode assumir uma pontuação também mais elevada, enquanto o Ja Morant pode explorar um pouco mais o jogo dentro do garrafão, agredir no aro, porque tem um cara que mata muita bola para 3, porém o Miami Heat não faz esse tipo de troca no desespero, eles não puxam o gatilho para trazer um cara de elite, tá ligado? É inacreditável. Todo o período do Jimmy Butler, tudo que ele queria era que tivesse um cara de elite ao lado dele, e ele não conseguiu. Não conseguiram o Drew Holiday, não conseguiram o Damian Lillard, não conseguiram vários nomes que estavam disponíveis e outras equipes fecharam. Então por isso que eu descartaria o Miami Heat, porque eles vão acabar não fazendo esse tipo de troca, mas seria um destino muito interessante para ele, na minha humilde opinião. Um time que eu acho que ele teria um fit interessantíssimo, mas ficaria difícil de acontecer a troca, é o Sacramento Kings, porque eles têm agora um shooting guard pontuador, tem o DeMar DeRozan para jogar de small forward, tem um bom pivô, tem um elenco até que bem sólido, mas só que a parte da armação não tem um cara de elite ainda. Só que depois de todas essas trocas que eles fizeram para fazer esse Chicago Bulls 2.0 com o DeRozan e o LaVine, eu acho difícil deles conseguirem efetuar uma troca por um jogador com um nome tão pesado quanto o Ja Morant. Eles teriam que esperar um tempo aí, alguma desvalorização acontecer, ou chegar a uma agência livre de 2028, o que eu acho que eles também não vão esperar tudo isso. Outro time que eu também via um potencial de ida para ele é o San Antonio Spurs, só que agora com a chegada do De'Aaron Fox, se tornou simplesmente inviável. Agora, o que vocês me diriam se eu falasse um Phoenix Suns? Me diz esse elenco do Memphis Grizzlies se eles não têm uma capacidade de agregar um cara como Kevin Durant, que vai ser outro nome que pode vir a estar disponível no final dessa temporada. Ele cercado de tantos jogadores talentosos quanto tem no Grizzlies, que está na segunda colocação do Oeste, inclusive neste exato momento, com 37 vitórias e 19 derrotas. Por que não um Kevin Durant lá? O Kevin Durant nem estendeu o contrato com o Phoenix Suns. Então, se o Phoenix Suns for mal, como eles já estão indo mal, em 11º colocado com 26 vitórias e 29 derrotas, por que não o Kevin Durant, que já trocou múltiplas vezes de time, que está tentando buscar a melhor oportunidade para ser campeão novamente, longe do Golden State Warriors e ainda não conseguiu? Por que não ele ir para o Memphis Grizzlies? Eu acho que seria algo muito, muito interessante na carreira dele. E o Suns pegando outro jogador jovem, bom, talentoso, que joga bem agredindo no aro, jogando ao lado do Devin Booker, seria algo interessante para uma reconstrução. Eles ainda iam conseguir algum capital de draft nessa troca com o Kevin Durant, porque o contrato do Kevin Durant é ruim e ele ia ter que reassinar com outro time. E o Suns começaria um novo capítulo na carreira do Devin Booker, com outro jogador a nível All-Star, e quem sabe conseguindo fazer o Bradley Beal desistir daquela cláusula de não troca, trocar ele também por algum reforço mais pesado dentro do garrafão. Eu acho que é uma troca que existe a possibilidade de acontecer. Não é algo muito viável, não é algo muito palpável, mas eu vou citar de novo, a troca do Luka pro Lakers também não era, né? Mas esse foi o vídeo de hoje, eu quero saber o que você acha a respeito da possibilidade do nosso mano Ja Morant acabar trocando de equipe. Se você acha que algum dos times que eu citei aqui pode ser um destino realmente viável para poder ele ir, ou essa troca vai acabar não acontecendo e o time do Grizzlies vai dar bastante tempo ainda pro Ja Morant trabalhar e ver se ele consegue fazer uma pós-temporada decente e levar esse time até uma final de conferência, quem sabe. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Eu gostaria de avisar vocês, lembrar mais uma vez que estamos na pré-venda, vai ser só uma semana de pré-venda do drop do Dennis Rodman na loja Trash Talk. A gente tem agora um site e o site está aqui na descrição, primeiro link para você clicar e adquirir a sua peça. Não deixa para depois, senão você vai ficar sem. Eu tô avisando, são peças limitadas e assim que acabar, acabou. Só o próximo drop. Se você ficou até aqui também, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like que já vai estar fortalecendo muito. E se quiser ajudar mais diretamente como esses lindos e lindas aqui, ó, entra pra família dos All Stars, entra pra família de membros, tem um grupo
grupo no Telegram pra gente trocar uma ideia, alguns benefícios pra quem contribuir para que esse projeto do canal Trash Talk continue de pé. Muito obrigado, família dos membros. Tamo junto. Agora sim, eu fico por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e falou!